Bom dia, Candelária, bom dia, povo de Deus. Sobre esse novo dia, desejo a bênção de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Para o dia de hoje, eu te convido a refletir comigo numa mensagem que tem por tema uma antiga heresia disfarçada de coaching. A conversa macia do coaching espiritual, digamos assim, coloca o ser humano como protagonista de qualquer bênção ou favor diante de Deus. Embalados por um ambiente aconchegante, luzes bacanas e um altar transformado em palco, cada vez mais o senhorio de Deus tem sido deixado de lado. E no centro de tudo, o meu compromisso com Deus. Essa atmosfera tem minado cada vez mais um dos maiores presentes de Deus ao seu povo, o santo batismo. Ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Ele é o nascer pela água e pelo Espírito Santo. Ele é o lavar regenerador. O batismo, ele nos reveste de Jesus. Enquanto que lá no Antigo Testamento a circuncisão era a marca de pertencimento ao povo de Deus, no Novo Testamento o batismo assume esse papel. Parece óbvio que no batismo Deus é o agente e quem é batizado recebe do Senhor tudo o que ele promete. Mas, infelizmente, isso tem sido perigosamente invertido. Tenho observado cristãos já batizados se batizando novamente. E aí eu me pergunto, então Deus falhou nas suas promessas? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exatamente como Jesus ensinou lá em Mateus 28, foi menos batismo? Quem sabe por causa da idade de quem o recebeu? Ou será que a quantidade de água não foi correta? Ou será que a denominação que fez o batismo era fria e não tinha o Espírito Santo? Olha, eu arrisco dizer que quem é batizado e se, entre aspas, rebatiza, está tirando Deus do seu trono. O que Deus fez no seu batismo infantil não foi o suficiente. A pessoa é que precisa se decidir por Cristo, fazer o seu pacto pessoal com o Senhor e assim finalmente ter o Espírito Santo e viver uma nova vida. Olha, uma leitura rápida de Efésios capítulo 2 nos mostra que o ser humano não consegue ser salvo por si mesmo. A salvação não é um pacto meu com Deus, mas Deus é o agente da salvação. É Ele que me salva, é Ele que me transforma, é Ele que me torna filho e filha do Senhor através do batismo. Deus é o agente no batismo e não eu. Claro que há relatos de batismo de adultos no Novo Testamento. Óbvio que isso era para quem nunca tinha sido batizado. Também há o relato de batismo de todos os da sua casa, como está escrito lá em Atos capítulo 16. Isso inclui crianças. Aliás, historicamente o batismo infantil sempre foi bíblico, válido e correto. O questionamento desse batismo infantil e bíblico surgiu lá com um homem, um historiador, um teólogo chamado Pelágio, lá no século V. E isso foi considerado uma enorme heresia, ou seja, algo totalmente errado, não é bíblico. Nos tempos da Reforma Luterana, teve uma seita chamada Anabatistas que engrossaram ainda mais essa heresia, esse erro bíblico. E hoje, com uma roupagem doce, suave, moderna, essa heresia continua penetrando no coração de cristãos já batizados. Se rebatizar não é bíblico. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por isso, uma vez batizado em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para sempre batizado. E triste e até perigoso é você negar o seu batismo infantil e beber de uma antiga heresia disfarçada de coaching. Vamos orar juntos?
Senhor Deus, nós te agradecemos plenamente pelo batismo que nós recebemos, seja a idade que for. O batismo não é eu que faço um pacto com o Senhor, mas és tu, Senhor, que me liberta do inferno, me torna teu filho e tua filha, me enche do Espírito Santo e provoca em mim, cria em mim uma vida cristã. Guarda-nos de tantas heresias, de tantos ensinos errados, de tantas seitas que rasgam a tua palavra sobre um assunto tão importante que é o batismo. Como é bom sermos cristãos com uma doutrina correta a respeito do batismo. Encha-nos dessa verdade. E assim pedimos a tua bênção para esse final de semana. Em nome de Jesus. Amém. E atenção para as atividades da Congregação Cristo nesse final de semana. São excelentes oportunidades para você ouvir a palavra do Senhor e se fortalecer em Jesus. Hoje, sábado, dia 13 de setembro, haverá culto, hoje à noite, com Santa Ceia, com a Escola Dominical para as crianças. Esse culto começa às 20 horas. E lembramos que esse culto é transmitido pela Rádio Vida Nova FM 104.9 aqui de Candelária, bem como também aqui pelo YouTube da Congregação Cristo e também pelo Facebook da Congregação. Amanhã, domingo, dia 14 de setembro, haverá culto às 9 horas aqui no centro com Santa Ceia. Também às 9 horas haverá culto no bairro Marilene com Santa Ceia. E amanhã, domingo, às 18 horas, haverá instrução de adultos na igreja. Hoje, dia 13 de setembro, é Dia Nacional da Cachaça, é Dia do Agrônomo, é Dia Mundial da Sepse, é Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas e também é Dia do Programador. Hoje, 13 de setembro, também é um excelente dia para celebrarmos a vida dos nossos aniversariantes do dia. Astrid Dione Colvoese, Cláudio Schmachtenberg, Laura Herta Bredow Altermann, Léria Beck Beskoff, Lorenzo Steil, Lourdes Hettinger Potin e Raik Emanuel Bortmann. Parabéns a vocês, queridos aniversariantes do dia. A nossa congregação deseja uma vida longa e abençoada. Recebam um grande abraço da nossa igreja e esperamos vocês em nossos cultos. Feliz aniversário a vocês! 13 de setembro também é dia de festejarmos o aniversário de batismo das seguintes pessoas: Jennifer Patrícia Schlemmer, Flávio André Butzki. Parabéns a vocês dois por esse dia tão especial. Dia 13 de setembro é dia para festejar, porque nesse dia vocês foram tornados filho e filha do Senhor. Vivam como cristãos e esperamos vocês em nossos cultos. Feliz aniversário de batismo! Esse foi mais um Bom Dia Candelária, um conteúdo cristão diário para a sua reflexão pessoal, oferecido pela Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Candelária, Rio Grande do Sul. E eu sou o pastor Bruno Serves e desejo a você um excelente dia.